Sejam todos bem-vindos. Dentro de alguns segundos vamos iniciar a nossa palestra de hoje. A Jaqueline está em todas. Parabéns, Jaque. Seja bem-vinda. Minha sogra lá em Pedro de Toledo, um abraço para vocês aí. Sejam bem-vindos também. Enquanto as pessoas vão chegando para a nossa palestra de hoje, vou colocar uma música aqui para gente, para que possamos entrar em sintonia com o tema que será apresentado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Então a gente acabou de ouvir a música Aos Pés do Monte, interpretado por Tim Vanessa. E o tema que foi passado hoje para a gente é A Felicidade Não É Deste Mundo. Então, para começar a nossa conversa, o nosso bate-papo da noite de hoje, eu vou ler um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 20, e lá está escrito assim: a felicidade não é deste mundo. Este é o tema do capítulo. E lá temos: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem de todas as posições sociais. E aqui a reflexão inicial é que pobres, ricos, miseráveis, vulneráveis, todos em algum momento já reclamou que não é feliz. Em algum momento da nossa vida nós já reclamamos disso, nós já sentimos isso, e logo em seguida Kardec e a equipe do Espírito da Verdade nos traz: isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade da máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem mesmo o poder e nem mesmo a juventude florescente são condições essenciais para a felicidade. Então, se a gente acredita que para ser feliz precisamos ter dinheiro, precisamos ter poder e precisamos ter beleza, juventude eterna, não. Nada disso são fatores que nos provarão ou que nos trarão felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições são tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente de sua condição de ser. Então, o Evangelho aqui nos traz uma mensagem dizendo que nem fortuna, nem poder e nem mesmo a juventude eterna nos trará a felicidade que nós procuramos. Se a felicidade não é deste mundo, qual é o raciocínio que nós temos, né? A felicidade não é deste mundo de provas e expiações. Nós sabemos que existem planetas que estão em diferentes graus evolutivos. Um dia nós já fomos planeta primitivo. Estamos vivendo um planeta de provas e expiações. Depois nós vamos para um planeta de regeneração, até um dia chegar a ser um planeta puro, um planeta feliz. Conforme a gente vai evoluindo, o nosso planeta vai evoluindo, nós vamos experimentando uma felicidade que a gente não conhece. Aqui na Terra, talvez a gente tenha momentos felizes, mas a gente não consegue viver uma felicidade de forma plena. Eu me lembro que quando eu era criança pequena, lá em Franco da Rocha, eu experimentei um momento de tristeza muito grande que eu lembro até hoje. Foi o dia que eu fui para a escola e eu descobri que todos os meus amigos tinham um lápis de cor de 24 cores e só eu tinha um lápis de cor de 12. Eu me lembro da tristeza que eu senti, porque naquele dia eu falei assim, nossa, como eu sou pobre, né? Porque todos os meus amigos têm lápis de 24 e só eu de 12. Mas como eu fiquei feliz o dia que eu ganhei um livro lá na escola chamado Caminho Suave. Alguém aí também ganhou esse livro, alguém também estudou com ele, sabe do que eu estou dizendo. E aí foi pelo livro Caminho Suave que eu fui alfabetizado, que eu aprendi português, que eu aprendi matemática e um monte de outras coisas mais. Eu lembro de fórmulas que tinha lá na escola, que até hoje eu não usei para nada, tipo b ao quadrado menos 4ac dividido por... A Valdirene disse que utilizou também Caminho Suave. Isso entrega a nossa idade, gente. Vamos ficar quietinhos aí então. Mas assim, tem uma fórmula chamada b ao quadrado menos 4ac mais ou menos raiz de delta sobre 2a, uma tal de fórmula de Bhaskara, que eu nunca utilizei para nada na minha vida. Tinha uma outra fórmula lá também que era
é uma fórmula da hipotenusa, que eu nunca entendi muito bem essa fórmula, mas eu achava o nome hipotenusa tão bonito que eu até falei, se um dia eu tivesse uma filha, ia chamar hipotenusa. Graças a Deus eu só tenho dois meninos e a Fabiana escapou de colocar o nome da filha de hipotenusa, né? Seria bem bacana. Brincadeiras à parte, eu estou falando tudo isso porque existe uma fórmula para ser feliz aqui na Terra. Se poder, dinheiro e beleza não traz felicidade, os espíritos nos trouxeram uma fórmula matemática que nos ajuda a ser feliz aqui. E aí no tema da palestra deve ter o seguinte título: A felicidade não é deste mundo, F igual PN mais CT mais FF. Eu vou escrever aqui nos comentários essa fórmula novamente, para que todos possam acompanhar o que eu quero dizer. Então, F igual PN mais CT mais FF. Tá aí, ó. Deixei a fórmula aqui para vocês, né? E aí é sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje. O F todo mundo já deve ter acertado que o F é de felicidade. E aí tem uma fórmula que a espiritualidade nos apresentou. E aí, para contar esta fórmula, eu vou contar uma história primeiro para vocês. Era uma vez um pedreiro, sabe aqueles pedreiros bom mesmo, bom, que a parede fica no plumo, que tudo fica no nível, que não estraga material, que produz pra caramba, trabalha muito bem. Sabe aquele pedreiro bom mesmo? Então, tinha um pedreiro muito bom, que trabalhou muitos anos numa construtora. E aí chegou um dia que ele estava prestes para se aposentar, então ele terminou a última construção que ele tinha. E ele chegou para o patrão dele e disse: Olha, esta foi a última casa que eu fiz para você, agora eu me aposentei e agora eu quero descansar. Eu também lembro que quando eu era criança pequena lá em Franco da Rocha, eu ia para a escola e aí eu via umas pessoas numa praça jogando dominó, jogando xadrez, baralho, jogando malha, jogando bocha, né? Vamos ver se as pessoas também sabem o que é malha, o que é bocha. Então tinha um monte de senhores jogando isso lá na praça. E aí um dia eu perguntei para minha mãe o que aqueles senhores faziam e ela respondeu assim que eram todos aposentados, né? E aí eu falei, então mãe, quando eu crescer eu quero ser aposentado porque eu achei tão bacana aqueles aposentados se divertindo, brincando. E aí, assim como esse pedreiro, né, a gente também sonha talvez em se aposentar e poder curtir um pouco mais a nossa vida. Então esse pedreiro acabou de construir sua última casa, chegou para o patrão e entregou o seu serviço. E aí o patrão falou assim: Deixa eu te pedir uma coisa, constrói para mim a última casa, por favor. Eu tenho mais uma casa para você construir e gostaria que você fizesse ela para mim. E aí esse pedreiro fez de muito mau gosto, ele fez a casa rapidinho, aquilo que ele fez a vida inteira de construir parede no nível, no plumo, ele abandonou esse tipo de coisa e fez a casa toda torta, a casa cheia de problemas. E rapidamente ele chegou pro engenheiro e disse assim: Ó, pronto, eu terminei a casa que você me pediu, tá aqui a chave. E aí o patrão falou assim: Durante muitos anos você me ajudou, eu sei que você mora de aluguel e neste momento esta chave é para você, esta casa é sua. Olha que coisa bacana, né? Será que a gente tem feito tudo na nossa vida com presteza, com carinho, com dedicação, em todos os momentos da nossa vida? Este cara talvez não sabia o que o patrão dele tinha preparado. Mas penso que nós também, em algum momento da nossa vida, somos como este homem. Tudo o que fazemos na vida é buscando a felicidade, mas nós não damos conta que somos os construtores dela através daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Afinal,
Se há tanto desejo por felicidade, por que andamos tão infelizes? O homem realmente perdeu o endereço da felicidade. Poderíamos fazer uma análise aqui de onde a felicidade não se encontra, para talvez descobrirmos aonde ela está. É aonde a felicidade não se encontra neste momento é que nós vamos conseguir encontrá-la. E aí tem esta fórmula, F igual PN mais CT mais FF. F de felicidade, como eu disse já para vocês. E felicidade não se conjuga com o verbo ter. É ter ou ser. A felicidade se conjuga com o verbo ser. Não é com aquilo que nós temos, não é aquilo que nós conquistamos, não é com aquilo que nós acumulamos. Então, felicidade é igual posse do necessário. Essa é a primeira sigla da nossa fórmula matemática. Felicidade é igual posse do necessário mais CT mais FF. E o que será que é este CT e este FF? E o que isso tem a ver com a nossa palestra? A felicidade, meus queridos, não se resume na ausência de problemas, mas sim na nossa capacidade de lidar com eles. Uma vez, Chico Xavier nos disse assim: é um equívoco acharmos que nossa felicidade virá no dia em que todos os nossos problemas terminarem. Será que esse dia chegará? Creio que não. O espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos disse: resolvido um problema, aguarde, porque outros virão. Os problemas que o homem consegue superar é aquilo que faz ele crescer. Os problemas surgem como sendo um convite para a nossa felicidade. Então, meus queridos, a gente precisa entender que vamos ser felizes independente dos problemas que nós temos na nossa vida. E aí, para continuar a conversa, eu queria contar uma história. Uma história que diz assim: eu não sabia, mas antes do câncer eu já estava doente. 2 doenças me limitavam mais do que a quimioterapia e do que a cirurgia que eu fiz. Os nomes delas são não posso e não consigo. Quando eu estava atacada do vírus não consigo, eu dizia assim: não consigo ficar bem nas fotos porque sempre arregalo os olhos. Não consigo pousar para as fotos porque tenho vergonha. Não consigo sorrir para valer porque meus dentes não são bonitos. Não consigo ler livros porque dá sono. Não consigo fazer caridade porque não tenho tempo. E assim eu seguia me impondo meus limites. Quando eu estava atacada pelo vírus do não posso, eu dizia assim: não posso tirar foto de lado porque meu nariz e queixo são pontudos. Não posso usar saia curta porque meus joelhos são muito grossos. Não posso sorrir muito na foto porque meu bigode chinês vai aparecer. Não posso andar de avião porque tenho medo. Não posso ter plantas em casa porque não sei cuidar. E assim eu permanecia doente de mim mesma. Quantas vezes reclamei da oleosidade do meu cabelo, de quanto ele era fino e pesado, a escova não durava nada, fiz até permanente para dar volume e aí fiquei parecendo um poodle. Hoje, depois de encarar a doença, cheguei à conclusão de que o câncer mata muita gente. Entre elas, o câncer mata muita coisa, realmente. E entre elas ele mata a preguiça, a vergonha, a solidão, a hipocrisia, as futilidades, os medos. Neste processo conheci frases e elas definem o que acredito hoje. O que somos é um presente de Deus. E o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. O que somos é um presente de Deus. E o que nos tornamos é um presente para Ele. Não aprendi a voar porque isto é com os pássaros. Aprendi a me sentir como se estivesse voando.
Descobri que a gente pode sorrir por dentro e por fora. Ser diferente é muito diferente de ser esquisito. E conhecer a mim mesma é um aprendizado constante. Existe mais beleza nos processos e nas atitudes do que nas formas. É certo que o câncer muda a vida da gente, mas ele é uma oportunidade. Porque até que precisaremos dele para percebermos que a beleza que existe em nós e na nossa volta. Quando me perguntavam como você está, eu respondia: bem careca, bem enjoada, muito bem, 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 bem. Com bigode chinês, com dentes não tão bonitos, assim sem vergonha, com muita alegria de viver. Esse é um texto que a Elis Rejane Buccianello escreveu. E eu acho que ele reflete muito o que a gente precisa fazer para ser feliz. Chico Xavier dizia que por trás de cada problema sempre há uma lição escondida. E nós precisamos assimilar a lição que o problema nos traz. O problema é um mestre disfarçado. Quando ele chega é porque tem alguma coisa que precisamos aprender, e isto é necessário para a nossa evolução. 70% das pessoas estão vivendo no passado. Por isso que nós temos tantas pessoas passando por problemas de depressão. Depressão é o excesso de passado na nossa vida. 25% das pessoas estão vivendo no futuro. E o excesso de futuro na nossa vida causa ansiedade. E 5% estão vivendo a atualidade e o excesso de atualidade nos causa estresse. Portanto, nós temos aí muitas pessoas vivendo um tempo que ainda não chegou, ou um tempo que ainda não existe, ou vivendo de forma demasiada o tempo de hoje. Jesus de Nazaré nos disse que para cada dia a sua preocupação. Só temos o hoje para viver, porque amanhã a gente não sabe se vai chegar. E aí nessa fórmula matemática nossa de F, que é igual PN mais CT mais FF, eu revelo o CT para vocês agora. E aí para revelar o CT está escrito o seguinte, lá na pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou para a equipe do Espírito da Verdade: haverá, contudo, alguma soma de felicidade que seja comum a todos os homens? Porque, como a gente viu, poder, fortuna e beleza não são fatores de felicidade. E aí a equipe do Espírito da Verdade respondeu: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Então, felicidade é posse do necessário, mais consciência tranquila. A gente precisa trazer a consciência tranquila para os deveres e obrigações que devemos cumprir, que foram colocadas para nós nesta vida, nessa nossa reencarnação. A gente precisa ter consciência tranquila com os nossos deveres, com as nossas obrigações. A gente precisa deitar à noite e ter discernimento de saber que o que a gente fez ao longo do dia vai ecoar na eternidade, né? E aí tem uma charge do Charlie Brown e do Snoopy, que o Charlie Brown está conversando com o Linus, e o Charlie Brown pergunta assim: você sempre pensa muito sobre o futuro, Linus? Ah, sim, o tempo todo, o Linus respondeu. E aí o Charlie Brown pergunta: o que você gostaria de ser quando crescer, Linus? E o Linus responde: escandalosamente feliz. Nós nascemos para ser felizes e nós vamos chegar a uma felicidade que nós nunca experimentamos. E aí, meus queridos, a felicidade não entra em portas trancadas. A felicidade só entra em portas abertas. E aí o único que pode abrir essa porta somos nós, e só podemos abrir de dentro para fora. Então, felicidade é posse do necessário, mais consciência tranquila. E aí, se vocês quiserem saber o que significa o FF, eu vou contar na próxima palestra semana que vem. Beleza? Pode ser? Vocês querem saber o que significa FF agora?
Ah, como ninguém se manifestou, então eu conto o que significa FF a semana que vem. Beleza? Não, gente, vamos lá, ó. Então, para terminar, deixa eu mostrar aqui para você. Felicidade é igual posse do necessário, mais consciência tranquila, mais fé no futuro. Então, a gente precisa então entender que nós chegaremos um dia a um planeta feliz, nós iremos evoluir, nós iremos crescer, e à medida que tudo isso vai acontecendo na nossa vida, nós vamos entendendo e experimentando uma felicidade que a gente não conhecia, que a gente não sabia que existia. Então, felicidade tem uma fórmula matemática: consciência tranquila, mais posse do necessário, mais fé no futuro. E se a gente então entender esta mensagem, nós vamos conseguir ter momentos felizes cada vez mais intensos aqui no nosso planeta. Era isso que eu tinha de mensagem para trazer para vocês. E para encerrar então o nosso bate-papo, eu vou soltar uma música. Mas a música, deixa eu ver se vai entrar aqui. Enquanto a música, meu computador vai abrindo aqui, vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por esta oportunidade de conversar sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que a gente possa compartilhar os ensinamentos desta noite e também colocar em prática que felicidade é posse do necessário, consciência tranquila, mais fé no futuro. Que essa semana seja uma semana cheia de luz, cheia de bênçãos na vida de todos, e que a espiritualidade nos ilumine, nos ampare e nos conforte sempre. E eu encerro então com esta música a nossa conversa de hoje.
Tchau, pessoas. Obrigado aí pela paciência, por nos acompanhar. Obrigado ao Núcleo Frei Henrique, a toda a espiritualidade que nos acompanha e que a gente possa, esta semana, estar melhor do que estávamos na semana anterior. Beijos, pessoas. Até.